A gente falou na nossa aula passada um pouquinho sobre o Espírito Santo. E a gente vai falar também sobre a sua personalidade, mas eu quero começar falando sobre um tema muito importante, que é a divindade do Espírito. O Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Né? E nós precisamos ver isso nas Escrituras. Que nós estamos mostrando aqui que o Espírito Santo ele é uma pessoa divina. E a melhor definição que nós podemos dar, por exemplo, para o termo trindade, né? A palavra trindade ela não está na Bíblia, mas o seu conceito está na Bíblia. Tem vários versículos na Bíblia que nos mostram, nos falam sobre essas três pessoas que têm o mesmo objetivo. São pessoas porque elas têm personalidade e a gente vai ver aqui o que caracteriza o Espírito Santo poder ser chamado de uma pessoa, não um ser humano, mas uma pessoa, né? Mas o Espírito Santo também tem atributos de divindade. E a gente entende que a Trindade é uma essência, eles têm a mesma natureza, compartilham dos mesmos atributos divinos que a gente vai ver aqui, mas são três pessoas, são três personalidades. Então nós podemos dizer que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Então algumas passagens que nos mostram as três pessoas da Trindade, por exemplo, vamos lá, Mateus 28:19, que diz: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", mostrando as três pessoas. 1 João capítulo 5, verso 6 a verso 8 diz: "Esse é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito." O apóstolo João está querendo trazer justamente isso. No céu há unanimidade. No céu há unanimidade de propósito. Os três têm a mesma essência. Os três têm os mesmos atributos divinos. E eles não concorrem entre si. É isso que o apóstolo João está falando. E 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, vai dizer: "A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês." Eu coloquei mais alguns versos na sua apostila para você ver dessa interação das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então preste atenção nisso. Se a deidade ou a divindade do Espírito for negada, então ele será considerado meramente uma influência, uma força impessoal, algo criado. E lá no século III, no século IV, essa heresia já estava circulando, que o Espírito Santo na verdade não existia, era uma força, era uma expressão do Pai, era uma expressão do Filho. Né? Como se o Espírito não existisse como pessoa. E aí Atanásio, um dos pais da igreja, ele cria um credo porque naquela época estava se disseminando que nem mesmo Jesus era um ser divino, ele tinha sido criado pelo Pai. E Atanásio ele traz um credo, a gente tem como o credo de Atanásio, para combater o arianismo. O arianismo era que estava dizendo que Cristo, o Filho, foi criado e por isso era subordinado ao inferior ao Pai. Existiram lá os macedonianos, os pneumatocamos, que falavam o seguinte, que diziam que o Espírito Santo, por conta de Cristo ter sido criado, o Espírito Santo então era o primeiro a ser criado pelo Filho. Portanto, era um mero servo do Pai e do Filho. Ou seja, o que aconteceu? Esses macedonianos, pneumatocamos, eles criaram uma outra heresia também para dizer, bom, se o Filho ele foi criado, então o Espírito Santo ele também foi criado. Veja só o credo de Atanásio, como é que ele coloca? Ele diz: venerar um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, nem confundindo as pessoas, nem dividindo a essência. Porque uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra do Espírito Santo. Mas uma é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A glória é igual,
a majestade coeterna. Tal como o Pai é, tal é o Filho e tal o Espírito Santo. O Pai incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. O Pai ilimitado, o Filho ilimitado e o Espírito Santo ilimitado. O Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito Santo eterno. Todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. Portanto, para que em todas as coisas a Trindade, em unidade, deve ser adorada. E nessa mesma época, surgiu também Gregório Nazianzo, que era amigo de Basílio da Cesareia, amigos todos ali junto de Atanásio, né, homens, juntamente com Gregório de Nicéia, que combateram essas heresias. E o que ele faz? Ele pega e explica a progressão dessa revelação da Trindade dessa maneira. Olha só. O Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai, mas obscuramente o Filho. O Novo Testamento, o Filho, fez entrever a divindade do Espírito. Agora, o Espírito tem direito de cidadania entre nós e concede uma visão clara de si mesmo. É através de avanços e de progressões, de glória em glória, que a luz da Trindade resplandecerá em claridade mais brilhante. Ou seja, eu e você precisamos entender que o Espírito Santo é Deus. Portanto, se a gente considera que Ele é Deus, nós podemos adorá-lo como Deus. Veja, ao Espírito Santo são atribuídos os nomes divinos. E você tem várias passagens aí que te mostram isso, que revela que o Espírito trabalha junto com o Filho e com o Pai numa mesma essência. Ele é chamado o Espírito de Deus. Ele é chamado o Espírito do Senhor. Ele é chamado o Espírito do Filho de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo. Jesus chama o Espírito de outro Consolador. Ele não está falando... Por que Jesus, se o Espírito Santo fosse uma coisa, uma expressão de Jesus, por que ele não falou abertamente? Não, eu vou mandar no meu Espírito, eu mesmo estou descendo. Não, ele usou a expressão o outro. O outro Consolador quer dizer um que é do mesmo tipo que eu. Por isso que a gente pode dizer Jesus é a verdade e o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por quê? Porque eles têm a mesma essência. Jesus não se mandou como forma física novamente. Não, ele enviou o seu Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Hoje quem faz a obra nos nossos corações é o Espírito Santo. Veja, ao Espírito Santo são concedidos os atributos divinos. A essência divina, como o quê? Onipresença, onisciência e onipotência. Com isso nós usamos o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da santidade, o Espírito da vida, o Espírito de justiça, o Espírito de amor, ou seja, tudo a ver com os atributos de Deus. Veja, o Espírito Santo realiza obras divinas. Como o quê? Como a criação. Ele estava lá presente, ele pairava sobre a face das águas. No nascimento de Jesus, o Espírito Santo estava lá, empoderando Maria. Na regeneração ou no novo nascimento, o Espírito Santo está lá com a gente. Na ressurreição dos mortos, o Espírito Santo está lá também. E ao Espírito Santo é prestado o quê? Honra. Por que é prestado honra? Porque ele é Deus. Então, com todas essas bases bíblicas, nós podemos chegar à conclusão que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia mostra que o Espírito Santo é Deus. E é com isso que a gente enche o nosso coração e nós podemos adorá-lo, e nós podemos falar com ele. Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me revela. Isso é uma das coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida. Tu és o Espírito da verdade. E eu sei que tu conheces todas as coisas. Então, Espírito Santo, eu te adoro. Eu coloco minha atenção em ti. Eu estou respondendo nesse momento a tua voz. E é isso que eu quero fazer. Então o Espírito Santo é Deus. Tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a personalidade do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.